Oi, pessoal, tudo bem? Como a gente tinha combinado, então, montei esse esqueminha aqui na minha casa, consegui espelhar na televisão, coisa que eu não estava conseguindo nas outras televisões, eu consegui nessa. Então, essa parte de oxigenoterapia a gente já viu, né? O conjunto de Nebu, umidificador, os reanimadores, que vocês vão aprender mais para frente em pronto-socorro, né? Que é o AMBU com reservatório, catéter de alto fluxo, máscara de ventilação não invasiva que eu falei para vocês que era o BIPAP, lembra? Que às vezes o paciente que tem apneia do sono, catéter nasal simples, que é o que vocês vão mexer um pouco mais, e aqui paciente entubado, tá? Aqui é um micronebulizador completo, que nada mais é que um inalador, tá? Então isso a gente já tinha falado. Aqui a administração de oxigênio numa concentração maior do que encontrado na atmosfera, que é 21%. O objetivo então é manter o nível de oxigênio para o organismo, para não afetar risco para a vida, ou seja, parada respiratória, né? Aqui a rede de gases, só para relembrar para vocês, tudo que é verde é oxigênio, tudo que é amarelo é ar comprimido e tudo que é cinza é vácuo, que a gente vai precisar usar muito vácuo na aspiração, e não só na aspiração orotraqueal, na aspiração de dreno. Às vezes os médicos pedem para colocar dreno em aspiração contínua, ou eventualmente fazer uma higiene oral e precisar aspirar o conteúdo, aspirar saliva. E aqui os torpedos de oxigênio, esse é aqueles torpedões, né, que usa-se para ventilação mecânica, e esses daqui basicamente para transporte e banho de aspersão, que a gente tinha comentado, tá? O fluxômetro, então, é um medidor acoplado na rede de gases, né? Tem um bico, né? Um bico de gás. Esse fluxômetro, através dessa roldana aqui, ele tem um encaixe macho-fêmea, um plug macho-fêmea muito perfeito, que você consegue encaixar o oxigênio e o ar comprimido. Já o vácuo já tem um fluxômetro pronto, que a gente coloca o reservatório de plástico, tá? Então, o fluxômetro é um medidor acoplado ao bico de gás para medir a quantidade do fluxo de O2. Aqui, ó, nós vamos rodar e subir 2 litros, 3 litros, 4 litros, conforme prescrição médica, ou conforme a gente achar, assim, geralmente é prescrição médica, mas se de repente você precisar colocar um cateterzinho, você já começa com 2 litros, tá bom? E o amarelo sempre é prescrito inalação em ar comprimido com mistura de oxigênio. Aí tem as aplicabilidades que ao longo da clínica vocês vão aprendendo, tá? Então lembrar que sempre verde é para oxigênio, amarelo para ar comprimido e cinza para o vácuo. As terminologias de hipoxemia e hipóxia nós também já discutimos, né? Os objetivos da oxigenoterapia, então, é reduzir o sintoma relacionado à baixa oxigenação no sangue, melhorar a distribuição de oxigênio nos tecidos, tá bom? Sempre lembrar que a saturação normal é de 90 a 100% e uma PaO2 entre 80 a 100, que é medido através da gasometria arterial, que valores são exclusivos de interpretação da equipe médica, geralmente fisioterapeutas e enfermeiros de plantão. Mas nada mais justo do que vocês saberem por que vocês estão colocando oxigênio, né? Porque a gasometria está baixa, ou porque a saturação está inadequada. Então, sempre é bom, obviamente, vocês saberem o que está acontecendo, tá? Bom, cuidados de enfermagem, a gente já viu aqui, né? Então, sempre medir a saturação antes e depois, a frequência respiratória antes e depois. Só para vocês entenderem um pouquinho o que é a saturação de oxigênio, ela mede a quantidade de hemoglobina que está carregando oxigênio. É como se fosse um caminhãozinho que tivesse carregado de um suprimento X, de um caminhão-pipa de água, né? Para levar para os lugares que estão necessitando. O valor ideal varia de 92 a 100, dependendo do autor.
90 a 100, mas entre 90 a 93 requer um pouquinho maior de atenção, tá? Abaixo de 94% começa a requerer um pouquinho mais de atenção, associado à frequência respiratória, aos padrões do monitor, se eventualmente ele estiver monitorizado, a gente comunica o médico ou o enfermeiro no caso, e na maior parte desses casos, quando o paciente está saturando abaixo de 89% aqui, ó, geralmente coloca um pouquinho de oxigênio, seja por catéter, geralmente por catéter, ou se não houver catéter, máscara, tá? Então tá aqui o catéter nasal, tipo óculos, tá? Aqui como se fosse uma hastinha de óculos, né? É ofertado em paciente uma concentração que varia de 25% a 45%, ou seja, meio litro até 5 litros. Mais que 5 litros, se o paciente não tolerar, ele precisa de um outro dispositivo, tá? A vantagem é que permite que o paciente fala, se alimenta, toma banho, faz as atividades diárias, vai no banheiro e tudo mais. Desvantagem é que a gente não conhece muito bem o fluxo exato, quanto que o paciente está recebendo. Mesmo você colocando 2 litros lá, dá para inferir que geralmente 2 litros vai ser 25 a 30% de oxigênio, mas não dá para saber exatamente. O ressecamento da mucosa nasal, irritação cutânea, às vezes a gente até precisa passar uma pomadinha ou sempre estar hidratando essa região. Fluxos superiores a 4 litros, realmente necessário utilizar umidificação, com aquele umidificador que eu mostrei para vocês, sempre com água destilada, tá? Porque senão resseca muito aqui, até os seios paranasais, os pacientes acabam fazendo sinusopatia, tendo muita dor de cabeça por causa do ressecamento, porque quem já viajou para, por exemplo, para o Chile, a gente tem uma altitude muito grande, resseca toda a nossa mucosa, a gente não consegue nem respirar direito, por isso que geralmente a gente anda com um pano na boca, tá? Um pano úmido, né? Bom, cuidados de enfermagem, então sempre monitorizando a saturação, acima de 2 a 4 litros, umidificar sempre com uma água estéril, né? Mesmo que o nariz não seja estéril, tudo que ele vai inalar, vai uma gotinha para o pulmão. Sempre cabeceira elevada, muito importante. Caso necessário seja acima de 5 litros, trocar por um outro tipo de máscara, ou a facial, ou a Ventures, conforme solicitação médica. Eu vou mostrar o que é uma máscara Venturi. Orientar o paciente a ficar com a boca fechada, porque geralmente eles estão muito ofegantes e ficam falando e engolindo o ar, né? E acabam distendendo e a distensão abdominal eleva o pulmão e o paciente não consegue respirar, fica mais difícil ainda. Se necessário, transportar o paciente para a realização de exames, utilizar o torpedo para que a oferta de oxigênio não seja interrompida. Ah, ele só está com 2 litrinhos, vou levar ele em ar ambiente. Nunca, absolutamente. A não ser que seja um consenso entre a equipe de enfermagem, fisioterapeuta e médico, falar, não, tudo bem, é rapidinho, então manda sem oxigênio, mas monitoriza a saturação. Ou tudo bem, ele está desmamando do oxigênio, vamos ver como ele fica sem. Mas é sempre muito parcimoniosa essa atitude, tá? Caso o paciente seja liberado para utilizar o banheiro, encaminhá-lo levando sempre o torpedo de oxigênio, tá? Realizar a troca de nebulizador a cada 3 dias. Eu tô falando para vocês o que é certo, eu não sei como é que o Mandaki faz essa questão de troca de isso aqui parece meio um consenso de segurança mundial, mas eu não sei como que eles fazem com a demanda essa troca, tá? Ou conforme o protocolo da instituição. Às vezes o protocolo é trocar a cada 15 dias, a 10 dias, e aí varia. Isso aí vai de vocês, teria curiosidade de falar, olha, eu tô vendo que foi instalado dia 15, será que não é legal? Aí você vê até tá 15, 16, 17, 18, no décimo, no dia 19, você viu aquele nebulizador ainda ali com aquela água, aí você vai falar, será que não tem que trocar esse nebulizador? Um pontinho aí a mais para
quem se atentar para isso, tá? Eu daria da minha parte, tá? Bom, manter o copo de nebulizador sempre com a água, porém no momento que completar com água, desprezar a quantidade já presente no copo. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu não vou completar com a água que já foi usada, porque aquela água tá velha, né? Eu vou jogar fora a antiga e vou colocar uma água nova, tá? Bom, aqui tá o nebulizador, o inalador, tá? Então, passamos do catéter de oxigênio para o inalador. Então, às vezes, o seu doente pode usar catéter de oxigênio e fazer inalação intercalada de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, depende da patologia, tá? Então, tá aqui a máscara do inalador, o copinho e o extensor que a gente vai colocar lá. Lembra que eu falei que tem um encaixe perfeito? Aqui, ó, o encaixe perfeito lá no fluxômetro. Também não oferecem uma quantidade fixa de ar, perde muito, dissipa muito pro ambiente, né? Até mesmo porque tem esses dois locais para sair o gás carbônico. Ela deve ser anatômica, transparente e resistente. Geralmente ela é siliconada, tá? Porque em alguns lugares ela é reesterilizada, tá? Ela é reprocessada. Isso vocês vão aprender em CME, tá bom? Tem hospitais que o paciente leva embora, tem hospitais que joga fora, mas tem hospitais mais menos ricos, né? Menos que tem esse tipo de economia. A administração de medicamentos inalatórios é uma vantagem, então a gente coloca aqui, nunca coloca gota pura de Berotec, de Atrovente, que são os broncodilatadores, enfim, as medicações que são até antibiótico terapia, a gente não coloca puro, a gente só coloca com soro fisiológico sempre, ou água destilada, a depender da prescrição médica, né? Nunca água da torneira. Não deve ser utilizada de forma contínua, apenas no momento da administração dos medicamentos inalatórios. Então, vai estar prescrito lá na prescrição, fazer inalação de 6 em 6 horas, com 5 ml de soro fisiológico, né? Que a gente vai aspirar numa seringuinha, colocar no copinho 5 ml e 5 gotas de Atrovente e 2 gotas de Berotec. Tô chutando, tá? Aí a gente coloca lá, faz uma misturinha e liga a 5 litros por minuto, ou conforme a prescrição médica, tá? Para dar um fluxo legal, 5 litros é bastante razoável. Bom, aqui sempre então os cuidados de enfermagem, monitorizar a saturação de oxigênio enquanto o paciente estiver inalando, tá? Colocar o medicamento no copo conforme prescrição médica, já falei. Ligar o fluxômetro geralmente a 5 litros também já falei. Orientar o paciente, se possível, segurar o inalador de maneira que cubra a boca e o nariz. Criança é muito mais difícil inalar, mas por enquanto vocês não vão cuidar de criança, tá? Mas mesmo o adulto, a gente sempre tem que estar posicionando, porque às vezes dá uma caída aí, né? Sempre cabeceira elevada. Se o paciente precisa de oxigênio, de inalação, é porque ele não ventila legal. Se ele não ventila legal, ele precisa estar com a cabeceira elevada. Realizar a troca do inalador uma vez ao dia ou conforme o protocolo da instituição. Também não sei dizer se o mandaqui é um por dia, tá? Ou se é durante a internação, mas de qualquer forma isso vocês vão aprender durante o estágio. Mas acho que vocês também ganham um pontinho em perguntar de quanto em quanto tempo é trocado o inalador. Sugestão, né? Eu conheci uma professora que me disse que trocava diariamente no hospital que ela trabalhava. Em outro hospital que não era tão abastado, trocava de 3 em 3 dias, a cada 72 horas, junto com o nebulizador, tal. Então, aí vai de cada instituição. Mas eu acho que vocês têm que ter essa crítica para saber quando se troca um dispositivo. Após o uso, manter ele sempre protegido num saco plástico e a gente deixa pendurado ali no fluxômetro esse saquinho, assim, né? Tem até alguns que tem o saquinho já com, sabe que nem do peixe beta,
que vem o paciente, o peixinho dentro do saco e às vezes vem com um saco com uma linha, um barbante que amarra, tem muito disso, tá? Inalação hospitalar, sempre realizada com oxigênio puro, a não ser que esteja na prescrição médica misturar com ar comprimido, mas é muito pouco usado na prática, tá? Inalação domiciliar é feito com ar comprimido porque esses aparelhos aqui, por exemplo, os inaladores que a gente tem em casa, a gente não tem um fluxômetro na parede, a não ser também que seja um paciente de home care que necessite então de oxigenoterapia. Aí liga no oxigênio lá no cilindro que geralmente eles têm em casa, tá? Então aqui a gente tem que olhar, observar se está saindo a fumaça, quer dizer que realmente está funcionando, tá? Ó, sempre posicionando a mão do paciente e controlando aqui o fluxo através do fluxômetro aqui que tem na parede, tá? Bom, máscara de nebulização, tá? Então eu pulei do catéter de O2 para inalação, agora a máscara de nebu, que a gente chama, né? Nebu. Então tem um copo, tá? A traqueia, que é diferente daquele fio que vem no inalador ou do fiozinho que vem no catéter de O2, já é uma traqueia, já é como se fosse uma traqueia, mesmo uma mangueira, tá? Também não oferece concentração fixa de ar inspirado, ela é anatômica, aqui a máscara, né? Pega aqui no queixo, como se fosse uma máscara ao contrário, né? Pega no queixo e vem até aqui abaixo da asa do nariz. A vantagem é que consegue fornecer maiores concentrações de oxigênio, ideal para pacientes que respiram pela boca ou que necessitam mais de 4 a 5 litros por minuto. Por quê? Porque ela consegue ser muito bem umidificada por este copo aqui, que também acopla no fluxômetro. Tá vendo que ele é verde? Verde com verde é sempre no oxigênio, tá? Precisa ser retirada para cuidados diários e alimentação, é ruim, às vezes machuca aqui na asa da orelha, então a gente tem que colocar uma gazezinha aqui em cima, porque essa coisa amarrada, ele fica com um elástico aqui atrás o tempo todo, ó, tá vendo aqui, ó, quando tem um encaixe perfeito, aqui, ó, bem aqui, ó, tem um encaixe perfeito, tá? Precisa ser retirada para cuidados diários e deve ser retirada se o paciente apresentar claustrofobia. Tá? Se o paciente apresenta claustrofobia, não aguenta a máscara, reclama, puxa, baixa, então a ventilação não é tão efetiva. Por isso que a gente tem que ficar monitorando o tempo todo, tá? Sempre monitorizando saturação, acima de 94, orientar o paciente. E aí, se tiver começando a subir, o que eu faço? 98, 99, mantendo. Sugere desmame, né? Ninguém merece ficar com essa coisa na cara. Ó, tá saturando 98% por 6 horas. Vamos tentar colocar um cateterzinho de O2? Vamos, não custa, né? O máximo que a gente vai ouvir é não, né? Não dá. Por enquanto não dá. Bom, prender a máscara usando elásticos ou cadarço, aqui, ó, nessa região, tá? E aqui, sempre protegendo essa região aqui da orelha que fica machucada, tá? Manter o copo sempre cheio com água estéril, destilada sempre. Desprezar a quantidade já existente no interior, como eu falei no slide anterior. Durante as refeições, se possível, trocar nebu por um catéter nasal para o paciente poder comer, desde que ele tolere, sempre monitorizando a oximetria. Se ele não tolerar, a gente abaixa um pouco a máscara, dá oferta a dieta, sobe a máscara, oferta a dieta, sobe a máscara. Manter o paciente com cabeceira elevada é condição para todos. O paciente em repouso absoluto no leito, salvo sobre orientação do médico ou enfermeira, então se ele está com máscara, ele não deve se levantar, retirar a troca da máscara de nebu a cada 7 dias ou conforme protocolo da instituição, tá? O legal é, uma vez por plantão, ou duas, ou na hora do banho, a gente passar um paninho com álcool ou com água por dentro da máscara. Às vezes o paciente espirra, fica aquela cacota
assim, sabe, crosta, escarro, fica tudo aqui por dentro da máscara, sabe? Então o legal é dar uma limpada, até mesmo meio escurecido, fica meio babado. Então o legal é dar uma higienizada também. Outro ponto que vocês vão ganhar no slide, tá? Bom, aqui é a máscara não reinalante, tá? Que é uma máscara com reservatório de oxigênio, que é essa bolsinha aqui, também chamada não reinalante. É uma máscara com as mesmas características da facial, que é aquela, né, aqui, desagradável, porém com uma bolsa onde o oxigênio é armazenado e liberado quando o paciente inspira. Na máscara não reinalante, o paciente não expira o próprio CO2 liberado na expiração, pois este gás será liberado por uma válvula lateral, tá? Diferente daquela anterior que eu passei para vocês, que o CO2 sai por cima quando o paciente respira, aqui como ela é acoplada aqui na face, né? Ela pega toda esta região, sai o CO2 pela lateral. A vantagem é que a gente consegue oferecer mais concentração de oxigênio, o paciente respira um oxigênio puro também, mas precisa ser retirada para cuidados diários e alimentação. E também se o paciente apresentar claustrofobia. Para o claustrofóbico, essa aqui ainda é muito pior, tá? Então tá aqui, tá bom? Ó, o O2 aqui, né, entrando, né, com este reservatório, fora o que vem aqui do fluxômetro e aqui o CO2 saindo pela lateral. Sempre cabeceira elevada sempre em todos os pacientes, monitorizando saturação, frequência respiratória, repouso no leito, questionar se quer que umidifique ou não na reinalante, e a não reinalante ela é descartável. Desprezar em lixo branco após o uso do paciente, não a cada uso, quando ele estiver alta, tá? Então ela é descartável, ela não volta para reprocessar, porque o material dela não permite, tá bom? A Nebu volta para reprocessar junto com aquele copão lá que eu mostrei para vocês na anterior. Aqui é a máscara mais utilizada nos hospitais, tá? Ela veio uns 10, 15 anos atrás, é nova no mercado, tá? De uma certa forma, né? E ela se chama Venturi, tá? Tem lugares que fala Venturi, tem lugares que fala Venture. As máscaras de Venturi ou Venture, depende aí da terminologia e de quem está escrevendo, mas ambas estão certas, tem 2 métodos de oxigenoterapia não invasivo. É considerado o método mais seguro, pois fornece uma FO2 conhecida, uma entrada de oxigênio muito bem conhecida. Enquanto nas outras a gente está pondo 5 litros e não sabe se está entrando 25, 30, 35% de oxigênio, aqui cada corzinha representa uma porcentagem de oxigênio. Então, por exemplo, ó, o sistema Venturi é baseado na passagem de um alto fluxo a orifícios do corpo da máscara, tá? Tá vendo aqui, ó? Então tá a máscara aqui, o corpo dela e aqui os pininhos, ela já vem fechada com todos esses pininhos. E aí cada pininho, então, vai mostrar a escala de concentração de oxigênio, que varia do mínimo 24% a 50%. Então vai ofertar, nós respiramos, como eu já falei, 21% de oxigênio, então com 2 litrinhos vai ofertar 24, 20, aí com um pouco mais, a depender aqui do fechamentinho aqui do negócio, né, aqui é que eu não consigo mostrar para vocês direito, mas no slide dá para ver melhor. 28%, 31%, 35%, 40% e 50%, tá? Se eu não me engano, a verde é a que tem maior concentração, que se eu não me engano é 50%, tá? Mas isso é uma questão da gente pesquisar, eu não tenho isso decor.
Esse tipo de máscara é utilizado muito no ambiente hospitalar, principalmente quando a gente extuba o paciente. Então a gente já logo coloca essa máscara para dar uma oferta de oxigênio muito similar do que ele estava recebendo pelo tubo, tá? A vantagem é que consegue ofertar uma entrada conhecida, e a desvantagem é que ela precisa ser retirada para cuidados diários. Também uma ideia que eu dou para vocês, aqui tem um ferrinho no nariz também, aqui é um elástico, ela é mais confortável, aqui a gente acopla no fluxômetro, é limpar isso aqui, tá? Pacientes ficam dias sem limpar e fica tudo aquelas crostas, aquelas catotas, até comida fica. Então é muito feio, é falta de cuidado de enfermagem, falta de qualidade a gente vê esse tipo de coisa no paciente, sabe? Às vezes a visita chega, você vê a visita limpando, nada mais fácil de pegar um papel toalha e dar uma rapidinho, mesmo com ele ali, ó, a gente pode até soltar, deixar essa coisa aqui nele, esse oxigênio entrando nele, e rapidinho dar uma lavada embaixo da torneira com água e depois dar uma boa limpada, não precisa ser estéril, tá fora, né? Dar uma boa limpada, assim como a Nebu também, a máscara não reinalante. Tá vendo no microfone? Mas é sério, isso aqui tem que ser limpado, tá? Principalmente aqui na região nasal, ficou oleoso, ficou horroroso. Então eu acho que é um cuidado nosso, é nosso, uma questão nossa, não é chatice, né? Mas é um cuidado que a gente dá para o paciente e demonstra o quanto a gente também tem qualidade na assistência, tá? Bom, a desvantagem, como eu já falei, é que não dá para comer com ela, então tem que baixar ou eventualmente tirar essa máscara e enquanto você está ofertando ou enquanto o paciente está comendo com uma mão, ele está segurando o oxigênio na outra. Sempre decúbito elevado e imaginar que se ele está precisando dessa máscara é porque ele está precisando de oxigênio. Sempre monitorizando a saturação com os cuidados da máscara, cabeceira elevada, frequência respiratória, repouso no leito. Às vezes, se ele está em desmame dessa máscara, é até possível levá-lo ao chuveiro com o carrinho, né, o cachorrinho que a gente chama de cilindro de oxigênio, mas sempre com muita parcimônia, porque se ele tiver um desconforto respiratório dentro do banheiro, é muito complicado retornar depois. Deve ser trocada também a cada 72 horas ou conforme protocolo da instituição. O protocolo da instituição também vai variar muito, não sei, não manda aqui como é, porque é uma máscara cara, é cobrada pelo convênio também. Então, sempre que vocês estiverem para o resto da vida num hospital particular, trocado máscara de Venturi ou checar na prescrição de enfermagem, isso aqui tem que ser prescrito pela enfermeira, ou tem que ter um campo lá nos controles que vocês vão ver, troca de dispositivos, e a máscara de Venturi, assim como o inalador, a máscara não reinalante, o cateterzinho de O2 tem que ser trocado periodicamente. 72 horas é um número mágico, é gold standard, é o máximo que se aguenta, mas tem lugares que não tem tanta grana para trocar tantas vezes, e aí a gente vai limpando, vai cuidando para que isso não fique contaminado, sujo, cheio de bactéria, tá? Bom, aí tem a traqueostomia, né? Então tá aqui ó, o catéter de traqueostomia, é muito curtinho porque vai na traqueia. Se vocês lembrarem da anatomia, aqui, né? Tem a membrana glicotiroidiana, então a traqueia tá passando por aqui, entra e vai muito curto, tá? É muito curto, diferente do tubo endotraqueal, que ele vai lá para baixo, porque ele vai lá pro bronquíolo, né? Pro bronquiofonte, e depois vai disparar oxigênio para os bronquíolos. A traqueostomia é só uma via acessória, né? Na verdade, quando o paciente já está numa fadiga ou quando não está num processo de intubação muito prolongado, se opta por, e já está melhorando, se opta por fazer a traqueostomia, tá? É uma pequena intervenção cirúrgica, pode ser feita à beira do leito na terapia intensiva, tá? Na emergência faz a crico, se o paciente não tiver um trauma de face muito grave,
Às vezes na emergência a gente faz uma crico, faz o corte, enfia uma cânula e ventila. Isso é uma coisa assim de salvar a vida. E depois chegou no hospital, entuba e fecha. Mas num ambiente controlado, em que não é uma emergência, ou numa intubação difícil, que às vezes o paciente não consegue, o doutor não consegue enfiar a cânula, ele fala, vou partir para uma tráqueo. Então aí, às vezes é até mais fácil, pega um cirurgião apto, né, que tem a prática, e ele vai lá e faz a traqueostomia. É uma pequena intervenção cirúrgica que consiste na abertura da traqueia, tá? E a colocação de uma cânula para passagem de ar. Então, ela é colocada, depois é insuflado o balão, como eu mostrei para vocês naquela aula, tinha um balãozinho, né, da cânula, e aqui fica fechado, tá? E é preso por um cadarço aqui atrás, né, no pescoço. Pacientes intubados com tempo maior de 15 a 20 dias, é recomendado já começar a aventar a possibilidade de traqueostomizar, a fim de proteger a prega vocal, né? Porque uma cânula dentro da faringe e ali o tempo todo com esse balão aqui começa a lesar a membrana, que ela é muito fininha, tá? E a desvantagem é, como todo procedimento cirúrgico, por mais simples que seja, pode infectar aqui em volta, pode sangrar, pode dar errado, pode fazer falso pertuito, se não tiver bem fixado o paciente tosse, vai para fora porque é bem curtinho, tá? Às vezes fura o balão e aí precisa trocar, tá? Então eu tô falando coisas hipotéticas que podem acontecer, mas que vocês podem perceber, tá? Bom, cuidados, monitorização de oxigenoterapia, de saturação de oxigênio, cabeceira elevada, frequência respiratória, curativo, uma vez ao dia ou sempre que houver necessidade, aquele escarro em volta que às vezes vaza um pouquinho, salivação, se tiver úmido, sempre trocar, porque isso para infectar é um pulinho, tá? Ofertar oxigênio conforme a orientação da equipe médica, então ele pode estar acoplado no ventilador mecânico, bem como pode estar só com uma máscara aqui de oxigênio, né? Só com oxigênio-terapia aqui, tá bom? E aspirar, isso é muito importante, a traqueostomia sempre que necessário. A gente sabe que quem aspira traqueostomia e tubo orotraqueal e orofaringe, nasofaringe, são os enfermeiros e os fisioterapeutas, mas não vou dizer para vocês que vocês não vão aspirar, não posso garantir que vocês não vão ser submetidos a esse procedimento no estágio de vocês. Se forem, ok. Se não forem, ainda vão ter a oportunidade de fazer no estágio de pronto-socorro, no estágio de clínica, sei lá, no estágio quando vocês forem para técnico, em algum momento isso vai aparecer. Mas é bem possível que no estágio de clínica vocês, não posso garantir que vocês não façam, tá? Bom, então vamos ao que interessa, aspiração traqueal. É um procedimento invasivo a ser realizado quando tem presença de secreção e o paciente é incapaz de eliminar por meio de tosse. Então ele tosse, blé, 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 mas não sai, porque se formam rolhas. Como fica o catarro grudado lá, a gente chama de rolha mesmo, né? Ficam pequenas placas de catarro, porque fica parado ali e começa meio que endurecer grosseiramente. Às vezes a gente passa a cânula, precisa até instilar, obviamente de uma forma estéril, com uma luva estéril, com sorinho estéril, um pouquinho de soro para tentar dissolver. Não sei se vocês já viram algum de vocês, tem aquele catarro mais espesso, mais duro, ainda mais se tiver infecção, mais purulento, tá? Então, às vezes é difícil, então é possível que se formem essas rolhas e às vezes o paciente tosse e sai pela cânula de traqueostomia, sai pela cânula de intubação, sai pela máscara de Venturi, e por isso que eu falei para vocês que é legal dar uma limpada, porque às vezes ele dá aquelas puta tossida forte depois da fisioterapia, que elas fazem tapotagem, fazem os exercícios, aquela mecânica de desprender, e eles conseguem tossir.
E aí, se caso eles não conseguem tossir, existe uma ajuda, né? Nem toda ajuda é bem-vinda, mas nesse caso é uma ajuda, né? É muito desagradável, obviamente, sem você estar acordado e alguém enfiar uma coisa pelo seu nariz ou pela sua boca, ou até mesmo pela uma cânula de traqueostomia. Então, todo paciente traqueostomizado internado deve ter ao seu lado pronto para uso imediato material e equipamento para aspiração. Isso também é outra qualidade da enfermagem. Então, o paciente não pode ter uma rolha e eu falar, peraí, um minutinho, viu, o senhor está obstruído aí, saturando 80%, eu vou até a farmácia, viu, pegar uma canulazinha de aspiração, um sorinho e vou um negócio pra gente ligar no vácuo para eu aspirar o senhor e uma luva estéreo, tá? Porque eu não posso usar e eu vou pôr uma máscara também, porque eu esqueci de pôr máscara para cuidar do senhor, vou pôr luva, então não dá. Tenho que deixar sempre que o paciente estiver traqueostomizado, entubado, ou você vê que é aquele paciente hipersecretivo, sempre deixa o materialzinho de aspiração na gaveta dele do lado, na mesinha de cabeceira, onde seja, ou pendurado ali na régua de gás, porque ele vai precisar ser aspirado, tá? Então aqui, ó, procedimento exclusivo do técnico de enfermagem, o enfermeiro fisioterapeuta, mas estou ensinando vocês, eu acho que vale, tá? Primeira coisa, higienização das mãos, 5 momentos. Disponível, material necessário. Qual é o material necessário? Máscara, luva estéreo, cânula de aspiração 10 ou 12, tá? A 8, a 6 e a 4 são pediátricas, a 14, a 16 e a 18 quando você não consegue introduzir, mas é muito raro e machuca o paciente, tá? Avaliar a necessidade de aspiração, pacientes que têm muita secreção e estão dessaturando, com uma saturação menor que 94%, tá? Explicar sempre o procedimento ao paciente e, se permitido, colocá-lo em posição Fowler, né? Cabeceira elevada, sempre cabeceira elevada, tá bom? Então tá aqui, ó, né? Eu tô aqui do lado, geralmente a gente fica à direita do paciente, né? Ó, luva estéreo, né? Já calçada, como a gente já calçou, mas ainda vamos ver se a gente consegue treinar isso. Se não conseguir, tudo bem também, porque é uma atividade exclusiva do técnico, então talvez a professora lá ajude vocês nesse sentido. Tempo máximo para aplicação contínua do vácuo é de 15 segundos, então a gente fica 15 segundos, a gente nunca entra aspirando, a gente sempre entra com a cânula e aí aperta o vácuo que tá na canulazinha lá, vocês vão ver. A gente só vai ligar o vácuo, fazer aquele na hora que sair. Na hora que entra, a gente nunca entra aspirando, tá? A gente só aspira na volta, porque senão a gente vai lesando mucosa, tá? E na volta a gente tá já voltando com a secreção e vai estar em volta da cânula também. Monitorizar a tolerância do paciente, observando expressão e coloração facial, vendo se ele não fica roxo, né? Ofertando sempre oxigênio. Ao primeiro sinal de angústia respiratória, para tudo, tira, ambusa, volta oxigênio, volta ventilador, tá? Ordem de aspiração, traqueostomia, sempre primeiro, que é estéreo. Lembra que traqueostomia, a traqueia é estéreo e está diretamente ligada no pulmão. Nariz, né? Se a gente não puder trocar a cânula, então a gente dá uma limpadinha com aquele negócio que a gente abre, aquele campinho da luva estéreo, ou abre uma gazezinha ali também para você poder fazer uma limpeza. E depois a boca, tá? Após término, desprezar o catéter, certo? De aspiração, desculpa, faltou um som aqui. Nunca a gente vai reprocessar. Não sei se não manda aqui, eu já ouvi falar que reprocessa por falta de cânula, tá? Durante o procedimento de aspiração, mantenha o paciente com oxímetro, sempre, tá? Para controlar a saturação, interromper a aspiração
Se o paciente começar a dessaturar, o que é dessaturar? De repente você olha, tá 94, cai para 93, cai para 92, para 91, e você tá vendo ele cianótico, com sinal de cansaço, para, espere ele se recompor, porque às vezes é muita secreção, às vezes ele não tolera aquilo, e aí volta quando ele estiver num momento mais calmo, tá? É basicamente isso. Espere a elevação da saturação para continuar o procedimento, se caso você perceber que ainda tem bastante secreção, tá? Então aqui, ó, como fazer o curativo na tráqueo, técnica ascética nos procedimentos envolvendo estoma. Então tudo que tiver estoma, né? Tudo que tiver buraco, colostomia, gastrostomia, traqueostomia, a gente faz uma técnica ascética, uma limpeza com gases, geralmente umedecida, com soro fisiológico, iniciando a limpeza pelo ósteo, né, pelo buraco, em seguida para a cânula, tá? Manipulação adequada e delicada ao fazer curativo, lembrar que se tiver a mão muito pesada e ele estiver dando uma, né, tossir, estiver mal fixado, ele perde esse dispositivo, que pode ser a única via aérea dele, né? Utilizar uma proteção entre a cânula e a pele, mantendo-a sempre limpa. Compressas de gaze pré-cortadas ou curativos específicos. Esse é um curativo específico chamado Alevin. É uma espuma que ela é de um polímero que absorve secreção, tá? Água, secreção, então ela encharca, então troca uma vez por dia. Mas se o hospital não dispuser deste Alevin, a gente faz uma caminha de gaze, coloca uma por baixo aqui, a outra por baixo aqui, uma em cada, uma, duas, três, o que vocês acharem que vale, embaixo de cada traqueostomia, embaixo de cada asa, né? A cânula tá bem aqui no meio, ok. E aí troca o cadarço, tá? Sempre a 4 mãos, porque, né, vai que, como eu posso dizer, esse paciente tosse e perde a única via que ele faz para respirar. A gente não corta as compressas de gaze para não ficar aqueles fiapos na cânula, é ruim. Usar acolchoados de gaze dobrada, como eu já falei, curativo e fixador limpo e seco. Já tem curativos também prontos. Se não tiver, é cadarço mesmo, tá? Evitar penetração de água, pelos, partículas. Por exemplo, você está fazendo a barba do doente, tá caindo aqui tudo pelo. Então, veja, você vai fazer a barba do doente na hora do banho, vai lavar a cabeça, protege essa região da traqueostomia, né? Não tem porquê fazer uma barba e cair pelo. É péssimo, né? Horroroso, isso é questão nossa, né? Evitar, então aqui já tá ok, evitar a penetração de qualquer coisa que não seja o que seja útil, né? E uso de EPI pelos profissionais, principalmente, luva, luva, óculos, avental se for isolamento, né? E visitantes no caso de processos infecciosos respiratórios. Então vamos supor que esse paciente está traqueostomizado com COVID. Eu vou aspirar ele com uma máscara N95, uma PPF lá, aquela azul. Vou estar de óculos, gorro, avental, face shield, vou estar extremamente protegida, assim como as visitas estão proibidas, mas para se houver visita, o visitante também tem que estar protegido no caso de processos infecciosos respiratórios, tuberculose é muito importante, aspergilose, né, que é fungo no pulmão, e outras doenças aí transmitidas por gotículas, meningite, né? Então, muita atenção aí com o, não só com o colaborador, mas também com o familiar, tá? Aqui o que eu utilizei, tá bom? Imagens do Google. E esse livro é um livro que eu acho bem legal. Essa professora aqui, ela foi minha professora na pós e foi minha professora durante
a docência. O livro dela é bem legal, até a nível técnico, a nível de auxiliar, a nível até de enfermagem, porque hoje a gente acaba na UTI assumindo o paciente, por isso que eu tenho esse livro, e vale a pena, tá bom? Então, valeu, como a gente tinha combinado, tá gravado aí, já vou mandar para Carol, para vocês darem uma assistida para nossa avaliação, tá bom? Um beijo, pessoal, bom final de domingo aí.